Olá, amados, tudo na paz? Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso que, quando eu vi isso pela primeira vez, tomei um choque, que um certo irmão chegou para mim, ele disse assim, irmão, a salvação é eterna, o cristão jamais perderá a salvação. E eu tomei aquele choque, nunca tinha ouvido falar disso, sempre ouvi falar que eu que mantinha minha salvação. Eu tinha que fazer o sacrifício para manter minha salvação. Tive que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, porque a minha salvação dependia de mim, dependeu de eu ter aceitado Jesus para poder receber a salvação. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus diz? Quando a gente aceita Jesus, e onde que está isso na Bíblia? Aceitar Jesus. Quando a gente reconhece a palavra de Deus, reconhece Jesus, a gente já muda tudo a nossa vida aqui, que através da palavra de Deus, ela nos salva desse mundo pervertido em termos de atitudes. Mas a salvação foi feita na cruz. Salvação, amado, bote isso na sua mente. A salvação foi feita na cruz. Isso aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Isso não aconteceu, não vai acontecer. Vou lhe dizer uma coisa que uma vez eu vi isso, tomei um choque. Jesus hoje não salva ninguém para a vida eterna, amado. Quem ele salvou, salvou. Quem ele não salvou, não salvou. E os salvos, que a grande maioria do ser humano está na face da terra. Existem dois tipos de pessoas na terra. Existem os filhos da salvação e os filhos da perdição. Os filhos que vão herdar a vida eterna e os que vão morrer, fim de papo. Mas disseram a mim que era eu que aceitava Jesus, e aí eu continuava dentro da religião fazendo tudo, porque senão, se eu desse um vacilo, eu perderia minha salvação. Será que eu perco minha salvação? Será que você perde sua salvação, amado? Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Primeiro eu vou pegar um versículo maravilhoso, que está escrito no livro de 2 Timóteo 1,9. O que a religião nos prega? Que primeiro a religião chama, Jesus chama, para depois salvar. Mas a Bíblia diz diferente. O versículo diz que nos salvou e chamou. Observe, amado, a diferença entre a religião e a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nos salvou e chamou. E a religião diz que ele nos chama para salvar. Primeiro ponto, meu amado. É o contrário do que os homens pregam. E a salvação foi aonde? Na cruz. Por isso que quando Jesus abre a boca e diz está consumado, ele está me dizendo, olha, está tudo concretizado aqui, já fez tudo que eu precisava fazer, eu já fiz. Salvação, tudo ali, todo o pacote foi realizado na cruz. A cruz, amado, é o ápice do acontecimento com relação à salvação, perdão de pecado, destruição do diabo, o diabo carne, que nos faz a gente cometer erros, a carne. A gente comete erro por causa da carne, não por causa de diabo nenhum. Se eu vacilar com a minha carne vai fazer barbaridade, não é diabo nenhum. Quando eu vou fazer alguma coisa para uma pessoa, o bem ou o mal, eu que estou fazendo. Não é diabo nem é Deus que está me forçando a fazer nada. Deus me deu consciência do que é certo e do que é errado, aí eu tomo atitude, fazer o certo ou o errado. Olha a diferença. E já que Cristo morreu na cruz, onde que está escrito que ele morreu para salvar não todo mundo? Está lá no livro de Mateus 1:21. E ele morreu, Jesus é o anjo dizendo, você dará um filho e ele salvará o seu povo. Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Está vendo que não é para salvar todo mundo? Era o povo de Deus. Deus tem um povo aqui, amado. Deus sempre teve um povo. Os homens tiraram isso de nós. Observe no passado. Deus tinha só o povo judeu. As outras nações, Deus não tinha compromisso nenhum com eles. Observou? Deus só tinha compromisso com o povo judeu. As outras nações, Deus não tinha compromisso nenhum. E por que hoje Deus não pode ter um compromisso só com o povo dele? Um povo separado para a salvação.
E os outros que morrem, vai para onde? Vai para o inferno queimar? Ah, que inferno, amado. Esqueça isso. Isso é balela que botaram em nossa mente, um lugar de fogo que o povo vai queimar. Não, amado. Morreu. Os que não são para salvação, eles vão, os vasos de desonra, tem vaso de honra, vaso de desonra. Eles morreram, já foi julgado na cruz. Você lembra aquela morte da cruz onde estavam dois ladrões, um do lado de lá, e representando ali, o juízo aconteceu ali, um da direita e um à esquerda. Jesus não veio para morrer, para salvar quem quiser. Aí fica o povo, eu quero Jesus, não quero. Outro quer, não, tome, eu quero, não quero não. Parece como Jesus fosse um pedaço de bolo, uma comida, uma coisa que você quer ou não quer. Não é assim não, amado. Jesus veio morrer e salvar o seu povo dos seus pecados. E ele salvou dos pecados, salvou lá na cruz. Quando você ouve a palavra de Deus, quando eu prego a palavra de Deus, a graça para alguém, eu salvo as pessoas desse caminho errado aqui, porque o Filho de Deus às vezes está ali roubando, está se prostituindo, fazendo coisa errada. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele toma consciência, puxa, eu não devo fazer isso não, realmente, pô, Deus é tão bom, Jesus veio, me salvou, e ele está me pregando o evangelho aqui, para eu sair dessa vida errada, eu vou parar de fazer as coisas erradas. Está vendo que eu salvei a pessoa dessas coisas erradas que ele faz aqui? Mas não para a salvação eterna. A salvação eterna coube a Deus, amado. Só Cristo tem esse poder de salvar uma pessoa para a vida eterna. Não é a pessoa. A gente não queria nem ir a Deus, amado. Foi Ele que nos salvou, nos chamou, botou no nosso coração a fé. O que é que diz no livro de Efésios 2, 8, 9? Efésios 2, 8, 9. Olhe se o homem entra com alguma coisa na salvação. Se a salvação, alguma coisa que eu faça interfere em eu ganhar a salvação ou eu perder a salvação. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quando eu sou salvo é por causa do quê? Da fé. A fé é dom de quem? De Deus, pronto. Quando Deus chegou no meu coração e botou a fé, aí quando eu ouço a palavra de Deus, essa fé aí, eu digo, poxa, eu gostei dessa palavra. Gostei. É Jesus, Filho de Deus, que morreu e me salvou, gostei. Aí agora essa fé vem à tona. A fé, ela é uma coisa que foi colocada antes da palavra de Deus chegar. Mas você não creu porque você ouviu. Não, você creu antes. Quando você ouviu, sua fé vem à tona. E agora você começa a praticar as coisas de Deus porque você creu. E por que você creu? Porque você quis? Porque você não quis? Não, porque você creu porque Deus tinha colocado a fé no seu coração. Para que você ouvisse aquela palavra e você fosse liberto das coisas que você faz de errado aqui na terra. Mas a salvação eterna dependeu só de Cristo, não do ser humano. Observe, você acha que é todo mundo que você vai pregar o evangelho e vai acreditar? Será que é, amado? Vou lhe dar um versículo aqui na palavra de Deus, para ver se é. No livro de Atos 13, 48. Olha o que diz o livro de Atos 13, 48. Para você ver, amado, se é qualquer pessoa que você vai pregar o evangelho, que a pessoa vai acreditar. Não, você prega, tem gente que não quer ouvir, não morre ali sem ouvir. Olha o que diz Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isso, se você quiser voltar aqui para ver o contexto, você vai ver que está falando sobre o que a pregação tinha sido feita. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Está vendo, amado, que quando você pregar o evangelho, só vai crer as pessoas que estão ordenadas para a vida eterna, que não é todo mundo? Vou ler de novo, amado. Ele está dizendo, amado, ele está dizendo que quando você pregar o evangelho, amado, você vai ver, só vai crer aquelas pessoas que foram ordenadas, predestinadas. É o que a Bíblia fala o tempo todo em predestinação.
predestinação ela está o tempo todo na palavra de Deus, amado. Isso foi o que tiraram de nós. Infelizmente, a religião nos fez acreditar que a gente vai sair para pregar o evangelho, para salvar as pessoas para a vida eterna. Quem salvou a gente para a vida eterna foi Cristo. Mérito dele. Quando a gente prega o evangelho, salva a pessoa desse caminho errado. E aquelas pessoas que vão acreditar, são as pessoas que estavam ordenadas para a vida eterna. Salvação não vem de obra nenhuma. Não depende de mim. Dependeu de Cristo. E ele salvou há quase 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos atrás. Ele salvou. O evangelho se é pregado para salvar a pessoa do caminho errado que estiver fazendo aqui. Como é que uma pessoa que mora em um país onde nunca vou falar de Jesus, ela vai entender as coisas de Deus se você chegar lá para pregar? Mas se elas forem filhas de Deus, elas estão salvas, mano. E quando você pregar, aquelas que creem, vai ser salva, já estão salvas, ela vai ser salva na mente. Como o próprio Paulo diz, vejo que vocês têm zelo de Deus, mas não tem entendimento. Por isso que tem um monte de religião. Que as pessoas, cada um vem e pregam de uma forma, outro vem e pregam de outra, mas ele começa a juntar os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus estão com zelo? Estão. Mas estão com entendimento? Não. Uma pessoa vem, prega uma coisa, a pessoa acredita. Outro vem e prega... Porque a fé é dos eleitos de Deus. Onde é que está escrito que a fé não é de todo mundo? Na palavra de Deus, segundo Timóteo 3:2, amado. A fé não é de todos. A fé não é de todos. Se não é de todos, de quem é? A própria Bíblia dá a resposta de quem é. No livro de Tito 1:1. A fé que é dos eleitos de Deus. Está vendo que houve uma eleição, amado? O tempo todo a Bíblia fala de eleição, de predestinação, de justificação pela graça, pela fé, sem obras. As obras, amado, me ajudam a ter uma vida melhor aqui, mas a salvação aconteceu na cruz e Jesus hoje não salva. Quem ele salvou, salvou. Quem ele não salvou, não salva mais, amado. A obra de Cristo foi perfeita. Quando ele disse está consumado, aquilo ali foi o ápice de tudo. Eu tenho nesse canal uma passagem que fala sobre os pecados, que na cruz ele deu fim aos pecados. Estava escrito lá em Daniel, e a concretização dessa passagem de Daniel foi quando Cristo morreu. Ele disse está consumado. Consumado o quê? O perdão dos pecados, o banimento das transgressões e dos pecados, como Daniel diz, a salvação está consumada, a destruição do diabo. Que diabo? Um ser espiritual? Não. O diabo é aquilo que acusa. A carne é o diabo. A própria lei era o diabo. A lei acusava as pessoas diante de Deus, não é o que eu vejo de ministério de morte. A própria lei serviu a fazer o papel de diabo. Tudo na cruz aconteceu. Salvação feita na cruz, tudo perfeito, a obra de Cristo perfeita ali na cruz. Não se engane, amado. Tudo que você fizer aqui vai ser bom para você viver bem aqui. Os filhos de Deus não comete erro, ele tem prazer em cometer erro. Observe quando você comete um erro, você depois se, poxa, me arrependi de ter falado aquilo para tal irmão, me arrependi de ter feito tal atitude, porque você está uma pessoa espiritual. Só que você tem uma carne, e essa carne, se você vacilar, ela vai fazer você ter uma vida trágica aqui. Como os filhos de Deus que estão no mundo, não foram libertos pela graça de Deus, ele chegou até a entrar em religiões, mas não conheceu a graça de Deus. Ele continua fazendo coisa errada, mas ele é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, uma hora ele vai parar e vai dizer, poxa, não é essa vida que eu quero, não estou fazendo, eu estou aqui, mas a minha vida não é aqui. Você lembra da passagem do filho pródigo? Tinha duas pessoas ali representando justamente a lei e a graça. O filho, um saiu, gastou tudo, mas ele voltou. Por que ele voltou? Porque Deus fez com que ele voltasse. O pai já estava esperando, porque sabia que ele ia voltar. Ali é uma representação da graça. Quando as ovelhas sobem, se perder, tiver 100 ovelhas, uma só se perder, o que é que acontece?
o pastor vai lá e só enquanto ele não trouxer a ovelha para o local, ele não vai sossegar. Quem vai buscar quando a ovelha se perde, entre aspas, ou seja, vai fazer coisa errada, é o próprio Deus. Faz com que a pessoa volte, se buscar o conhecimento da palavra de Deus para lutar contra essa carne. Mas espiritualmente nós estamos perfeitos, salvos. Observe, amado, o que a palavra de Deus fala com relação a mim. Será que eu sou um miserável pecador ou eu sou salvo, santo, perfeito, sem mancha, sem mácula? Como é que uma pessoa que eu sou a igreja de Cristo, ó, sempre que eu fui para a religião, alguém me diz assim, olha, você é a igreja de Cristo. É mesmo, sou. Então eu sou perfeito, sem mancha, sem mácula. Não, você é ovelha de Deus, você é a igreja de Cristo, mas você tem pecado. Eu digo, mas amado, só que a palavra de Deus diz que a igreja de Cristo ela está sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Como é que você diz que eu sou cheio de mancha e de pecado? Uma coisa ou outra, amado. Portanto, amado, é porque são muitos versículos, não adianta eu ficar falando, mas eu peguei uma única palavra que um homem me falou, ele disse assim, olha, a salvação não se perde, e aquilo me chocou, mas eu fui buscar conhecimento, e com o tempo eu vou trazer mais versículos sobre vários dos assuntos que eu abordo aqui, principalmente com relação à salvação eterna, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação. Isso não está aí, não estou inventando, amado. Isso está na palavra de Deus, no livro de Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Salvação é eterna, não se perde. Filho de Deus é salvo. Você foi predestinado antes da fundação do mundo. Onde você viu isso? Você já viu uma pregação falando que você já tinha sido predestinado antes da fundação do mundo. E como eu digo a você, tem uma palavra diz assim, que nós somos seres espirituais tendo experiências carnais. Nós somos seres carnais tendo experiência espiritual. Nós estávamos no céu, como diz Hebreus 2:14. Nós estávamos no céu, viemos aqui participar de carne e sangue da mesma forma que Deus estava no céu, ele veio participar de carne e sangue na pessoa de Jesus. Quando a gente morre, o pó vai para a terra, o espírito volta para Deus. Os que não vieram de lá, foram gerados só aqui, morreu, acabou. Isso que é o resultado da palavra de Deus. Portanto, vou lhe dar um versículo para deixar você ainda muito mais tranquilo, irmão. Nós estamos em paz com Deus. Isso está escrito na palavra de Deus, amado. No livro de Romanos 5:1. Vou mostrar esse versículo aqui para você. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo que é pela fé, amor? Nós não fomos justificados por nada além da fé. E quem que tem essa fé? Os filhos de Deus. E quem botou essa fé? O próprio Deus. A medida da fé que Deus depositou no nosso coração. Ele endurece a quem quer, lá no livro de Romanos. E ele amolece o coração de quem quer. Não depende de quem quer nem de quem corre. Eu lhe dou várias e várias passagens aqui mostrando, amado, que é de Deus a salvação e ele já deu aos seus filhos. Salvação jamais se perde. Você é salvo, meu amado, e salvo para sempre. Não deixe ninguém dizer que você pode se perder e ir para o inferno. Olha a minha ignorância. Uma certa vez, quando eu aceitei Jesus, comecei a ser doutrinado, ponha bem aspas nesse aceitei Jesus, né? Quando eu reconheci a palavra de Deus, que a palavra de Deus chegou, e eu reconheci aquilo, me agradou de forma tão grande, eu já tinha fé, meu amado. Eu jogava bola, até hoje jogo. Aí eu fui jogar num local e um outro irmãozinho ficou na arquibancada. E eu vira e mexe no meio do jogo, eu parava para olhar para o irmãozinho, para ver se o irmãozinho não tinha sido arrebatado e eu ficado pelo fato de eu estar jogando bola. Pense em ignorância, meu irmão. Eu achava, pelo fato de eu estar jogando bola, Jesus poderia vir, arrebatar o irmão e eu ficar lá no meio do jogo jogando como a religião botou, que jogar no meio de ímpio, você não pode ficar no meio de ímpio, senão Jesus volta, você fica aí. Pense que baboseira botaram em minha mente. E eu jogando e vira e mexe, eu olhava para a arquibancada, o irmãozinho tá ali.
Não foi não, não foi arrebatado não. Isso chama-se meninice, insegurança. Isso é triste, mas aconteceu comigo e acontece com tantas pessoas que têm medo, medo de tudo, medo de perder a salvação, medo de Satanás, medo de tudo. Fique em paz com Deus, meu amado. Você está em paz com Ele. Você não deve nada a Deus, não é pelo seu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Acabou de você ler aqui, ó. É pela fé, por causa de Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele. Fique em paz, medite nessa passagem, nessas palavras. Que Deus conforte cada dia mais o seu coração. Inscreva-se nesse canal. Eu vou trazer mais mensagens falando sobre a graça, tirando você dessa escravidão de que os homens impõem, esse medo que os homens impõem. Fica na paz, você está em paz com Deus.